Excelentíssimo senhor presidente, vereador Jaderval de Lima, senhora Graça Maria Monteiro Brenan, agraciada com a medalha José Mariano, excelentíssimo senhor José Múcio Monteiro, ministro do Tribunal de Contas da União, excelentíssimo senhor Armando Monteiro Filho, ex-ministro de Estado, senhor Ricardo Brenan, empresário e esposo da agraciada, senhora vereadora Priscila Krause, também senhora vereadora Aline Mariano, também presente nessa homenagem, meus amigos, senhoras e senhores, para mim é uma grande honra, é um privilégio estar aqui nesta manhã, nesse meu segundo compromisso do dia. O primeiro compromisso, dona Gracita, foi levar Laura e Alice à escola. E eu fiz questão, neste dia, de acordar, de pegar minhas filhas e de me dirigir ao Colégio Santa Maria, porque eu queria estar impregnado, neste dia, desse sentimento em defesa do nosso futuro através das nossas crianças. E é muito bonito você chegar num ambiente onde as crianças estão todas lá, bonitas, bem cuidadas, bem tratadas, se preparando para o futuro. E esse futuro é o nosso futuro. Então, para mim, é uma honra esta homenagem, que eu agradeço inicialmente a uma pessoa presente, que é a amiga Tereza Latache, que na sua casa, em Gravatá, certa vez eu reportando sobre a situação na rede municipal de ensino, ela me pegou pelo braço e ela disse: você precisa conhecer o educandário Nossa Senhora de Fátima, você precisa conhecer do Rosário, desculpe. Mas é o mesmo clima. Nossa Senhora do Rosário. E ela me pegou no braço e na semana nós fomos lá e eu fui recebido com um lanche preparado por Dona Gracita. Aquilo para mim foi um dia... Eu tenho tido muita alegria ao longo do meu mandato. Muita. Tenho conhecido pessoas maravilhosas, tenho me deparado com situações que me engrandeceram bastante. E este dia foi um dia muito especial. Eu cheguei em casa dizendo para minha esposa, Luciana, dizendo: olha, eu nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. As crianças, lá você olha, todas elas são bonitas. Todas elas são bem cuidadas. Todas elas têm a capacidade plena de desenvolvimento como ser humano. O investimento na primeira infância é determinante na vida de qualquer pessoa. Abandonar a primeira infância é praticamente perder um ser humano. Esta que é a realidade. Todos os estudos hoje demonstram que quanto mais você antecipa o cuidado, o investimento com um ser humano na primeira infância, mais esse ser humano será capaz de produzir riquezas, de trabalhar, de viver com dignidade através do seu sustento, sem precisar de qualquer ajuda assistencial. Não vimos no educandário Nossa Senhora do Rosário nenhum trabalho assistencialista. Nós vimos lá o trabalho de construção do futuro a partir do que nós mais prezamos, que é a educação. Naquele momento, quando cheguei em casa, eu disse: bem, o vereador, ele tem duas homenagens a fazer ao longo do mandato. Esta medalha José Mariano, ela só é entregue pelo vereador a duas personalidades. E a tarefa é difícil, ante a tanta gente que merece, que é merecedora desta homenagem. E como nós resolvemos dedicar o nosso mandato à educação, eu disse para a Luciana:
a medalha está escolhida. A medalha eu vou conceder à dona Graça Maria Monteiro Brenan. A outra medalha eu já havia também escolhido ao empresário Pedro Chuamba, que também é uma pessoa que tem tido uma preocupação enorme com a educação. E aí eu fechava minhas duas medalhas e tinha o trabalho de ir atrás da homenageada para convencê-la. Não sabia se ela iria gostar de ser homenageada. E aí então ela carinhosamente aceitou e hoje nós estamos nesse momento tão importante na nossa vida, porque eu acredito que o exemplo ele tem uma força muito grande. Esse trabalho de Dona Graça, de Dona Gracita ou de Vovó Gracita, como mais de 1.000 crianças, acho que bem mais de 1.000 crianças, tem um privilégio, acho que não sei quantas crianças já passaram pelo educandário, mas imagina também essa recompensa de Dona Gracita de ser chamada por vovó, carinhosamente, onde o amor ali, ele é absolutamente pleno. Então, foi nesse sentido que nós escolhemos a homenageada. Dona Graça, presidente, o nosso mandato tem sido dedicado de fato à educação. Nós, minha equipe de gabinete, inclusive toda presente aqui, a quem eu agradeço pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, nós já percorremos mais de 15.000 quilômetros dentro da cidade. Nós já fiscalizamos, ministro Zé Múcio, mais de 320 escolas, a totalidade. Desse trabalho, nós produzimos um relatório individualizado para cada uma das escolas. Nós sabemos onde elas estão, nós sabemos quais são as suas deficiências e nesta casa nós já aprovamos mais de 500 requerimentos pedindo para que o secretário de Educação e o prefeito da cidade do Recife tomem providências no que se refere à infraestrutura e também ao aprendizado das crianças. Produzimos relatórios fotográficos, produzimos filmes, fizemos também mais de uma dezena de denúncias ao Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse provocar a Prefeitura para que ela fechasse escolas que impõem risco de vida às crianças. Lamentavelmente isso existe. Nós encontramos mais de 12 escolas com risco de desabamento de barreira, precisando de intervenção, porque as crianças vão para as aulas e nós não sabemos se essas crianças voltarão com vida. Pressionamos o poder público, conscientizamos a sociedade, criamos também um sistema de monitoramento online, um mapa das escolas, onde cada cidadão pode clicar na escola, nas 320, e saber fazer um tour virtual por ela. Porque o que acontece no Recife precisa ser combatido. As nossas crianças, elas vão para as nossas escolas e elas não aprendem, comprometendo o nosso futuro. É possível na rede municipal de ensino uma criança ir para a escola e chegar até o 9º ano sem saber ler e escrever. É algo inadmissível. As salas são quentes, normalmente sem janelas, a iluminação precária, um calor intenso. Com equipamento, nós verificamos que a temperatura local na sala de aula muitas vezes atinge 35 graus Celsius, quando o máximo permitido deveria ser 26. Ao invés de 200 lux de iluminação no mínimo, nós encontramos salas com menos de 50. Como é que nós podemos esperar que uma criança indo para uma sala e ficando confinada o dia inteiro
Porque não há espaço para recreação. Não há uma quadra, não há um espaço sequer para se correr. A criança vai e a criança permanece em sala de aula ao longo do turno, manhã ou tarde. Condições de higiene precária, porque são casas que, em regra, eram casas que moravam uma família de 5, 6, 4 pessoas e que são adaptadas para uma escola com 200, 300 alunos. Um banheiro para mais de 100 crianças e não adaptados. Esta é a realidade. E o custo para cada criança atinge R$ 630 por mês. Se o pai ou a mãe recebesse um voucher, um cheque para matricular a criança em qualquer escola privada, a criança teria certamente uma boa educação. Não são recursos que estão faltando, é a boa gestão. Uma escola pública municipal, eu tenho certeza absoluta que cada uma delas, as mais precárias inclusive, são mais caras do que o que anualmente a dona Graça Brenan consegue para manter o seu educandário. É preciso que a gente acorde para essa realidade, salvo se não acordarmos, estaremos condenados a viver com uma sociedade cada vez mais verticalizada, onde essas crianças que estão indo para a escola hoje, 94 mil crianças estão condenadas em termos de futuro, porque não concorrerão às melhores posições. A classe média, aquelas pessoas que conseguem pagar, estão partindo para uma escola integral para os seus filhos. A criança está dobrando o tempo de sala de aula. E a escola pública, ela continua parada no tempo. Então a diferença tende a aumentar e não a diminuir. As consequências serão danosas para todos nós. Não há quem escape dessa tragédia. Nem a vítima maior, a criança, nem nós todos da sociedade e poder público. A tragédia é maior porque os seus pais não têm a dimensão do problema, porque também foram vítimas. Eles não têm a capacidade de verificação do aprendizado da criança quando ela chega em casa. Este é o quadro. Mas, por outro lado, nós temos o exemplo. Este é o caminho que nós devemos percorrer. Percebam que nós conseguimos, quando há o empenho, quando há a dedicação, quando há o amor, quando há a competência numa gestão. Esta manhã é importante para que este exemplo seja seguido. O Recife precisa conhecer experiências exitosas para que a gente possa mudar o rumo da nossa história, como Dona Gracita tem mudado da vida de milhares de crianças. Não era minha intenção derrubar nada. Mas, Dona Gracita, a senhora tem mudado a vida de tanta gente. Não dá para mensurar, dá para saber? O bem que a senhora produz, dá para saber? Não dá. Não dá para a gente medir. Não dá. Mas nós sabemos, e toda a ciência demonstra, que ele irá produzir resultados maravilhosos para todos nós. Aquela comunidade da Várzea deve muito à senhora. A senhora até me disse, brincando, que seria candidata a vereadora nas próximas eleições. Eu fiz os cálculos, e os meus colegas aqui que têm voto na Várzea, não sei se o presidente Jaderval de Lima tem voto por lá. Se tiver, presidente, se preocupe, porque vai ser uma estrondosa votação. E merecida votação. Por isso que essa casa, José Mariano, faz essa homenagem bonita,
uma homenagem a alguém que merece, é merecedora. Alguém que tem demonstrado a todos que chega perto dela, que quem chega perto dela será abraçado, acolhido carinhosamente. Por isso que estamos numa solenidade tão bonita. A senhora merece, e merece muito mais do que isso. Espero que essa homenagem, que esses aplausos que a senhora tem recebido nessa manhã tão bonita, ele continue atingindo outras pessoas, atingindo não apenas o poder público, que é a obrigação dele, mas a força da sociedade é muito importante. A força da sociedade pode fazer com que o poder público tome medidas. Obrigado. Eu cheguei recentemente de uma viagem à Finlândia. Fui à Finlândia, fui a Londres, fui a Helsinki, fui a Paris, onde eu tive um encontro na OCDE e na Unesco, sobre os testes que nós aplicamos às nossas crianças, o teste do PISA. O Brasil é vergonha internacional, o Nordeste é vergonha nacional e o Recife também. Vamos procurar caminhos para que a gente possa reverter esse quadro. Mas o que eu posso dizer para a senhora é que, mesmo na Finlândia, que tira as maiores notas, eu não encontrei nada tão bonito quanto o que a senhora fez na Várzea, o que a senhora faz na Várzea. Isso significa que não precisa ser finlandês para cuidar de educação. O DNA da senhora não é finlandês, nem é coreano, nem é japonês. O DNA da senhora é brasileiro. E nós podemos e temos competência para fazer. Então vamos fazer. Essa homenagem é para alguém que se preocupa com o futuro. É lá onde nós iremos viver o resto das nossas vidas. Parabéns, dona Gracita. E essa homenagem à senhora é merecedora por transformar a vida de milhares de pessoas. E todos nós queremos dar esse grande abraço à senhora e dizer, dona Gracita, muito obrigado por tudo.